Senhor é a única conexão que nós não podemos romper. E essa conexão é o que nos mantém de pé. É o que muitas vezes a gente quer chutar o pau da barraca, como a gente fala, mas aí nós lembramos do amor dele. Nós lembramos de tudo aquilo que ele já fez por nós. Nós lembramos de tudo aquilo que ele pagou por nós. A graça nos basta, mas não foi de graça. Houve um grande preço pago por mim e por você. Aleluia. Quero te convidar a fechar os teus olhos e busque a presença dele. Aleluia, Senhor, te pedimos nesse momento, enche esse lugar, vem com o teu Santo Espírito. Aleluia. Não queremos que o Senhor passe sem que chamemos a tua atenção. Aleluia, aleluia. Eu não consigo desconectar de ti. Por onde for eu sei que sempre estás comigo. Mesmo que eu suba aos mais altos céus, ou me esconda no mais profundo abismo. Diga, Emmanuel.
sei que estás comigo, eu sei que estás. Eu posso te sentir, eu posso te adorar. Comigo eu sei que estás, comigo eu sei que estás. Diga, eu posso te sentir, eu posso te adorar. Querido, se isso não for uma realidade hoje, faça com que seja. Se tem algo tirando o teu coração da presença do Senhor, retira agora, não dê autoridade para que nada tome o lugar do Senhor no teu coração. Aleluia, esse lugar é a habitação do Espírito Santo. Esse lugar, o teu coração, é lugar do Espírito Santo. Declara: meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, minha vida te entreguei, minha vida te entreguei, minha vida te entreguei, meu Senhor. Minha vida te entreguei, minha vida te entreguei, meu Senhor. Será que você tem dado a sua vida totalmente ao Senhor? Será que você tem se convertido verdadeiramente? Tome posse da responsabilidade que Ele te deu. Ele te entregou a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar da transformação que Ele trouxe para a vida, a sua vida, para a vida de cada um de nós. Fale, exerça sua responsabilidade, coloque diante dele o seu coração totalmente, inteiramente. Meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, minha vida te entreguei, minha vida te entreguei,
Deus conosco, Deus conosco, para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Bíblia declara, a palavra do Senhor declara que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor declara que mesmo que a mãe, que amor de mãe não se compara, mas mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor diz na sua palavra que Ele nunca, jamais nos abandonará. Jamais esquecerá de cada um de nós. A palavra do Senhor é tão clara para nós nessa noite. E através desse louvor que se diz Emanuel, Deus conosco. Ah, é esse Deus que nós queremos. É esse Deus que nós ansiamos todos os dias. O Deus que está conosco. Mas a pergunta para nós nessa noite, a palavra do Senhor é clara quando diz que Ele está conosco. Mas a pergunta para nós, será que nós estamos com Ele? Será que nós realmente temos andado com o Senhor todos os dias da nossa vida? E aqui eu não falo de igreja, aqui eu não falo de religião, aqui eu não falo de uma placa, eu falo do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que me criou e aquele que criou você. Você tem andado com Ele todos os dias? Porque nós queremos essa presença conosco todos os dias. Mas será que nós temos dado a devida atenção a essa presença? Que Ele tem caminhado conosco lado a lado todos os dias. Mas será que nós temos prestado atenção no nosso dia a dia, a presença do Senhor do nosso lado? Será que nós temos parado um instante para falar com esse Deus, para conversar com Ele? Para falar sobre a nossa vida com o nosso Deus? Será que nós temos parado para agradecer a Ele pelos livramentos que Ele tem nos dado? Será que nós temos parado para agradecer a Ele pela nossa vida, pela nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, o nosso alimento, a nossa saúde? Quantas coisas temos para agradecer ao Senhor, mas será que temos parado para agradecer esse Deus? Ou será que nós paramos somente quando vamos pedir algo a Ele? Emanuel. Ah, Emanuel está aqui nessa noite. Ele está conosco todos os dias. Ah,
como o Marcílio estava ministrando aqui. Pegue a sua responsabilidade e siga essa presença maravilhosa do Senhor. Esteja com Ele todos os dias da sua vida. Convide Ele para fazer parte da sua vida. Coloque o controle da sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa escrever uma nova história para você, para que Ele possa alinhar os teus caminhos aos caminhos dEle. Declare isso, declare, igreja. Declare diante do Senhor dos Exércitos. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, para sempre. Agora não vivo mais eu, tu vives em mim, meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor. Você pode entregar o seu coração para o Senhor nessa noite. Não importa quanto tempo você acha que está caminhando com Ele, mas todos os dias da nossa vida nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, entregar a nossa vida a Ele, porque o mundo, as coisas, a correria, o trabalho, tantas coisas querem roubar a presença do Senhor da nossa vida. E por isso nós temos todos os dias que entregar a nossa vida ao Senhor. Todos os dias entregar o controle, entregar os nossos passos, entregar os nossos caminhos, entregar os nossos sonhos. Tudo aquilo que nós temos e que nós somos foi dele, veio dele. Toda a glória tem que voltar para Ele. Que você possa entregar o seu coração ao Senhor nessa noite e voltar a fazer aquilo que você fazia antes, desde o início que você parou de fazer. Volte e alinhe o seu coração ao coração do Senhor, para que Ele possa estar no controle da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Toda glória, toda honra desse lugar vai só para mim, somente a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Seja bem-vindo a esse culto de gratidão ao Senhor. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo para adorar esse Deus maravilhoso. Vamos chamar as crianças para receber a oração, para ir para a salinha. Amém, povo de Deus, boa noite, paz do Senhor. Estende todas as mãos para cá, amém. Vamos abençoar essas crianças. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Obrigado, Senhor, pela vida desses pequeninos. Que o Teu Espírito Santo cuide do desenvolvimento deles, ó Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a noite de hoje, lá na salinha. O que eles forem aprender, que o Senhor consolide em seus corações, pelo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Tem gente feliz? Glória a Deus. Crente é um povo feliz, meu povo. A gente tem que lembrar disso sempre. Abra sua Bíblia junto comigo. 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel 12. Minha vida te entreguei, minha vida te entreguei, meu Senhor. Segunda Samuel 12, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens. Escuta a história. Um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos, e comia igualmente do seu bocado. Ela comia do seu prato, ela bebia do seu copo, ela dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera com ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Como você julga isso? Vamos orar? Pai, essa noite o nosso coração está nesse lugar, e nós precisamos do Teu Espírito Santo. Então que Teu Espírito Santo se faça presente aqui, e que através da palavra que vai ser ministrada hoje, o Senhor possa fazer a Tua vontade. Que os nossos corações estejam atentos a Ti, e que a boa e perfeita transformação do Senhor seja reconhecida em nós. Já te convidamos, Senhor. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Bom, para você entender a história, que às vezes a Bíblia tem umas palavras complicadas de você entender, mas a história simplificada é essa. Havia um homem rico que tinha muitas ovelhas e muitas vacas, e havia um homem pobre que só tinha uma ovelhinha e uma vaquinha lá, só uma. E o homem rico tomou desse homem pobre essa única vaca que tinha, essa única ovelhinha que tinha. Então o que se deve fazer com este homem? No versículo 5 vai dizer assim: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira que ele tomou, ele vai dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu daquele homem pobre. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Então vamos entender. Aqui Davi teve que fazer um julgamento que ele não sabia que era dele mesmo. E ele julgou com pena de morte. Ele disse: digno de morte é esse homem que fez essa tal coisa.
porque ele não se compadeceu. O julgamento dele foi perfeito? Sim, Davi era um rei. E ele julgou justamente diante de quem ele era. Ele era um rei. E ele julgou com justiça. Mas aí ele não sabia que diante dessa justiça, ele era o culpado. Vamos continuar lendo? E Natã disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fosse pouco para ti, mais eu te acrescentaria. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Aleluia. Fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, você matou a espada, e a sua mulher você tomaste como fosse tua, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Escuta o juízo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, escondido, mas eu farei este negócio perante todo o povo de Israel e à luz do sol. Vê o versículo 13. O que aconteceu com Davi de tão tremendo juízo? Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Eu queria que você colocasse na linguagem NTLH, bota para mim aí, Dulce. Na linguagem NTLH, eu quero que você entenda bem direitinho. Versículo 13. Então disse Davi: eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. O que aconteceu? Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Ele fez jejum. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi, o rei, se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi, e eles disseram: enquanto a criança estava viva,
Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, tomou banho, penteou os cabelos, trocou de roupa e depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu nada. Mas logo que o menino morreu, o Senhor se levantou e comeu. Davi respondeu: sim, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, eu chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que devo jejuar? Será que eu poderei fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar para onde ele foi, porém ele nunca voltará para mim. Essa palavra, ela é muito forte, porque muitas vezes nós podemos confundir a graça de Deus. E aqui mostra claramente que Davi foi perdoado. Quando ele mostrou o arrependimento, ele foi perdoado, mas não teve desculpas. E eu quero que você foque nisso. O versículo 13 mostra que Davi foi perdoado por causa do seu arrependimento. Ele foi imediato. Ele disse: realmente eu pequei contra Deus. Ele não inventou desculpas de dizer: não, mas eu sou fraco, é porque a carne é fraca, é porque eu sou homem, é porque a mulher é muito bonita. Não, ele disse: eu pequei. Foi simples, eu pequei, eu errei. E na hora Natan diz: e Deus te perdoou, você não morrerá. Mas a criança, ela será morta. E a espada ficará dentro da tua casa. E essa foi a história de Davi. Vocês que leem as escrituras sabem que Davi pagou muito caro com seus filhos por causa desse erro, por causa desse pecado. Mas o que eu quero frisar aqui? Eu quero frisar que Deus perdoou, mas não teve desculpa. Não teve desculpa, porque o erro foi claro. Davi julgou e precisava ser pago um preço. Fala comigo: alguém, fala forte, alguém tem que pagar. Toda vez que você erra, alguém paga. Ou a sua mulher, ou seus filhos, ou você. Toda vez que os seus pais erraram, alguém pagou. Alguém paga, é o preço da justiça. Então nós temos que deixar aqui claro, e se essa palavra tivesse um tema, um título, seria desculpa e arrependimento. Deus não desculpa, irmão. É isso que a gente se engana. Deus não desculpa, porque a justiça não pode concordar com a impunidade ou o erro. Deus não desculpa. Ah, Deus, me desculpa. Não faz isso. Me desculpa, foi sem querer eu traí a minha mulher. Me desculpa, foi sem querer eu enganei meu melhor amigo. Me desculpa, foi sem querer eu enrolei aquele dinheiro, aquela propina. Eu enrolei aquele imposto. Eu sei lá o que a gente faz tantas vezes. A justiça requer pagamento. Fala comigo: existe um preço a pagar.
E é exatamente aí que nós vamos entender que o plano de Deus é perfeito. Qual o plano de Deus? A salvação através de Jesus Cristo. Ela é perfeita. Por quê? Porque o erro é claro. O preço, qualquer um pode dizer. Agora, querer pagar, todos, a maioria todos, pedem desculpas. Desculpa, desculpa. Querido, todo erro, ele vai requerer as consequências. Quando nós olhamos para as leis dos homens, a justiça que o homem coloca, que é, eu não sei se você já prestou atenção, mas é uma mulher segurando uma balança vendada. Vendada, porque a justiça é cega. Porque são homens julgando homens. E essa justiça dos homens, quando elas encontram um culpado, alguém tem que pagar. Ou seja, por fiança, se o crime for fraco, né, for leve, dependendo da gravidade, tem que passar algum tempo preso. Às vezes a vida toda. Alguém tem que assumir, dizer que matou, para que o culpado não seja preso. Ou, determinando de alguns lugares, né, pagar até com a própria vida. Agora, essa é a justiça cega, dos homens que não sabem tudo. Agora você imagina a justiça de Deus, que tudo vê, que tudo sabe e que pode julgar. Pois quando há um culpado, diga comigo, alguém tem que pagar. Vamos entender? É fácil. Para um inocente pagar o preço de um culpado, você está entendendo? Para um inocente pagar o preço de um culpado, pelo menos tem que ter uma explicação. Por que é que aconteceu isso com você? Você tem que convencer a pessoa de tomar o seu lugar para pagar o preço por você. Algumas pessoas se negam a pagar fiança. Por quê? Porque a maioria alega a pessoa fez porque quis e vai fazer de novo. E o meu dinheiro é suado. Então deixa ele pagar o preço para ele se arrepender. Alguém tem que acreditar que vale a pena se sacrificar. Isso eu estou falando humanamente. Agora, no caso de Cristo Jesus, só há uma forma de ser salvo: crer em Jesus e ter arrependimento verdadeiro. Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas dizendo: mas eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Nenhum é bom, ninguém é bom, nenhum será salvo, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Seja católicos, crentes, umbandistas, espíritas, ateus, o homem criado por ele crendo ou não, se não crer, já está condenado. Quem crê e confessar será salvo. Quem não crê já está condenado. Não existe eu não quero participar. Ah, se a gente pudesse dizer: quanto a mim, eu não quero morrer. Já pensou? Se você fosse tão bonito, tão poderoso, tão, sabe, dono da sua própria vida, que você pudesse dizer à própria morte que não quer morrer. Pois deixa eu te dizer, não poderá dizer ao próprio juiz que não quer ser julgado. Bom, a palavra vem e nos explica que Deus amou o mundo de uma tal maneira, está lá em João 3,16. Mas esse amor, ele não pode ser medido na medida de ser vã, de ser besteira, de ser por qualquer um. A palavra que nós lemos domingo passado estava lá em Gálatas 6:7. Coloca aí, Léo. Gálatas, Léo, desculpa, Dulce. Gálatas 6:7. Abra aí na sua Bíblia. Não precisa eu ler por você, você pode ler. O que Gálatas 6:7 vai dizer?
Na sua tradução, pode ser em qualquer tradução, o significado vai ser o mesmo. Ele vai dizer: não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem faz, ele vai colher. Não erreis, Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você semeia na carne, você colhe na carne a corrupção. Você semeia no Espírito você colherá a vida eterna. Diga aleluia, glória a Deus. Agora Deus não recebe desculpas, alguém tem que pagar. Se Jesus não tivesse pago por Adão, eu e você estávamos todos condenados. Alguém pagou. Mas preste atenção comigo, nós estamos falando da justiça, e se nós olharmos para nós, somos culpados. Poderá Deus ter pena de nós se Ele não teve de Davi? Davi falou: eu orei, eu jejuei, porque acaso Deus tivesse pena de mim e me desculpasse? Deus não desculpa ninguém. Deus perdoa por arrependimento. Você se arrepende, e aí o Filho dele paga um preço por você, e através de uma vida transformada, você garante a vida eterna. Uma vida transformada, porque não foi em vão. Tem crente que bebe, tem crente que fuma, tem crente que faz o diabo, e quem faz o diabo não vai para o céu, vai para o inferno. Você se engana. Você se engana, mas você não engana a Deus. Porque se alguém contasse a sua vida para alguém e não contasse o seu nome, como você julgaria? Eu diria que sou culpado, que não merecia a vida eterna. Mas através de Jesus Cristo, meu Senhor e o meu Salvador, eu luto todo dia por uma vida transformada, liberta de tudo que aprisiona no pecado. Mas preste atenção, Deus viu algo em mim, em você, que parece valer a pena pagar tão alto preço. Morrer numa cruz por mim, por você, arriscar tudo, sabe? Ele fez a parte dele. Nós estávamos quinta-feira meditando sobre o livro do profeta Malaquias, e teve uma declaração muito forte, muito importante. A Lara estava pregando, e quando ela ministrou, aquilo me chamou a atenção. Abra comigo, Malaquias 1:2. Coloca na NTLH. Malaquias 1. Versículo 2 diz assim: o Senhor diz ao seu povo, é a mim, é a você. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. É só isso, é só isso. O livro do profeta Malaquias começa falando que o Senhor diz: eu sempre amei vocês. Vamos entender a realidade do momento. O templo estava sendo reconstruído, as coisas boas estavam acontecendo, eles poderiam sorrir de novo, afinal as profecias estavam se tornando reais, mas o povo não vivia uma vida de arrependimento. Uma declaração tão forte, disse: eu sempre amei vocês, mas eles viviam a desagradar a Deus, com todo tipo de sacrifício, e eu quero te chamar a atenção para isso, todo tipo de sacrifício errado, com animais aleijados, com animais doentes, com animais cegos.
Sabe o que o versículo 14 vai dizer? Eu não vou ler todo, depois você lê em casa. Versículo 14 vai dizer assim, ó. Maldito seja o mentiroso, que promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Se você ler o capítulo, você vai ver dizendo assim: se você levasse isso que você me oferece para um juiz, qualquer juiz humano, ele recebia essa porcaria que você está me dando? Um animal cego, um animal aleijado, um animal doente. Pensa comigo, se você tratasse o seu patrão como você trata a Deus, você ainda tinha um emprego? Deus pergunta assim: quem receberia esse tipo de sacrifício? Este livro, ele traz uma mensagem tão forte sobre o amor de Deus, mas ele também fala a infidelidade do povo, de um povo infiel, que eles perguntavam: aonde que Deus nos ama? Aonde, que amor é esse que Deus diz que tem por nós? Olha isso. Aonde eles se comportavam de uma forma indigna, quebrando aliança, se separando das suas mulheres, andando por um caminho torto, e mesmo assim tinham a audácia de perguntar: aonde está o Deus dos justos? Quantos aqui querem que o Senhor seja bom com você? Quantos aqui querem que o Senhor faça justiça com o justo? Com o justo. Não é comigo, é se eu for justo, se eu me comportar em justiça. Eles perguntavam: cadê o Deus dos justos? Será que Ele gosta de nós mesmos? Se você tem intimidade com a pessoa do seu lado, pergunte para o seu irmão: será que você tem feito a sua parte para receber essa justiça? Abre comigo Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Prestou atenção nisso? Eu sou o Senhor e não mudo. E por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Alguém está encontrando um Deus apaixonado aqui? Voltem para mim, que eu voltarei para vocês. Você podia até completar: porque sempre amei vocês. Mas vocês perguntaram: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo
a nação toda. Eu, o Senhor poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Pondo-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Diga aleluia. Bom, eu sei que quando a gente lê Malaquias 3, que vai falar sobre dízimo, sobre oferta, a gente liga logo a dinheiro. Mas Deus aqui está falando sobre um valor de comportamento. Fala para o teu irmão, o valor do seu comportamento, que mostra realmente a sua mudança de vida genuína. E não é em uma parte, é em tudo. Não faz sentido abandonar uma parte e viver algo que ainda te levará ao inferno. Seja dízimo, seja oferta, seja procrastinação, preguiça, roubo, eu sei lá o que. Ou você é fiel ou você não é fiel. Quando nós falamos de primícia, de dízimo, nós estamos falando de algo que vem primeiro, a parte de Deus. Quem já ouviu aqui a história do bolo? Do bolo de aniversário. O aniversariante está lá, a mãe dele fez toda a festa, ou a mulher fez toda a festa para ele, e vem a hora de dar o primeiro pedaço de bolo. Ninguém quer o bolo todo, irmão. Deus não quer o bolo todo. Deus só quer a parte dele. Primeiro pedaço. É o primeiro pedaço. Parece que aquele primeiro pedaço tem um valor tão grande. Tem, porque com aquele primeiro pedaço você honrou sua esposa, com aquele primeiro pedaço você honrou sua mãe, com aquele primeiro pedaço você está dizendo: olha, eu valorizo tudo isso que você fez comigo, por mim, porque se não fosse você, ninguém tinha feito. Alguém está aqui? Então é o valor do comportamento. Deus está dizendo: vocês estão me roubando, porque estão dentro da minha igreja, mas não seguem a minha lei. Me cobram bênçãos, sendo que vocês não se comportam em justiça. Poderá Deus desculpar você? Mostrar o valor de uma vida de fé genuína requer comportamento genuíno cristão. Crente verdadeiro não deve ir na praça, irmão. Não conta milagre que o banco esqueceu de cobrar você. Se você é velhaco. Ah, pastor, mas quando eu vim do mundo, do mundo tá certo, mas tem crente dentro da igreja sujando o nome de Jesus na praça. E se você se deparasse com alguém que precisava muito vender uma casa, um terreno? Essa pessoa precisava vender esse terreno para ajudar a sua mãezinha doente de câncer. Só que o irmão da igreja, muito esperto, arrecadou aquela casa, que não dava 1/3 do valor real. E esse rapaz não pôde cuidar da sua mãe com câncer. O que você faria com esse rapaz? Uma pisa, uma surra de ortiga, sei lá o que você ia dizer. E se alguém dissesse: esse rapaz é você? O problema, irmão, que só dói com a pimenta quando é no olho do outro. Quando é a gente que faz, a gente: ah, me desculpe. Mas quando é o outro que faz com a gente quer que pague. Bom, talvez não faça sentido para muitas pessoas um comportamento genuíno. Por que eu vou ser fiel? Talvez você
diga para alguém sobre a sua fidelidade, ou seja, no dízimo, ou seja, em ser fiel com a sua esposa, e alguém diz: de novo na igreja? De novo na igreja? Todo domingo você está na igreja, você não tem tempo para a família, você não tem tempo. Você só está na igreja porque não está bebendo mais. Você só está na igreja porque não está fumando maconha mais. Você só está na igreja, querido, porque agora você não arruma prostitutas. Eu não estou generalizando, mas é isso. Aí a gente acha que o tempo da igreja está roubando a vida, sendo que foi Deus que devolveu essa vida que você tem. E te digo, e se você precisar de mais, pode pedir, porque se Ele faz pela erva do campo, se Ele faz pelos pássaros, se você que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus que não conhece a maldade. Haveria Ele de não te dar tudo que você pede? Mas Deus requer mudança, e mudança verdadeira, porque Jesus não pode ser feito de bobo. Você quer aceitar Jesus? Vem aceitar Jesus, tem uma promoção lá na minha igreja. Aceita Jesus, você pode continuar pecando 6 meses, e que não morra, porque vai para o inferno. Parece que a gente tem que toda hora estar empurrando Jesus de goela abaixo nas pessoas. Por acaso foi de graça? Pergunta a um cristão verdadeiro o que ele passou para hoje ser um crente fiel ao Senhor. Pergunta para ele. Ontem nós estávamos na praça, eu, a Patrícia e um casal aqui da igreja conversando. E a gente conversava sobre como é importante criar os filhos na igreja, nos caminhos do Senhor. Porque quando eles crescerem, e a maconha, a droga, as prostitutas, os bonitões quiserem seduzir eles se lembrem do caminho de Deus e voltem. E aí chegou um senhor que estava de cadeira de roda lá. Quem foi para o evangelismo viu. E é incrível, irmão. Eu estava até dizendo ao casal lá, ó, você viu que estava todo mundo aqui, mas ele tem que parar aqui, né? E ele veio logo perguntar o nome da igreja, ele veio logo puxar uma conversa. E no meio dessa conversa ele disse: eu sou um desviado. Já fui católico, hoje eu estou na Umbanda. Eu só não fui espírita, porque esse negócio de falar com morto, isso é mentira. Ele começou a falar como crente. Isso é mentira, morreu, é só uma vez. Segue-se o juízo. Desse jeito, presta atenção. Latinha de Coca-Cola na mão, seca, cheirando droga, de cadeira de roda. E ele disse o seguinte: esse é o meu estado hoje. Mas eu ganhei muita alma para Jesus, irmão. Começou a chorar. Eu ganhei muita alma para Jesus. Aí eu comecei a perguntar nome, fui escavacando, né? E eu perguntei a ele assim: é bom que você conheça todas as religiões. E ele disse: por quê? Porque a fome que está dentro de ti, ela não vai ser saciada nelas. Aí eu perguntei: quem pregou para ti? Ele falou: a minha avó. Eu fui rejeitado pela minha família e minha avó me criou. Hoje já partiu para a glória, mas foi ela que me evangelizou, foi ela que levou para a igreja. E ele começou a chorar. Irmão, foi algo incrível. Incrível. Aquele homem naquela hora, perguntei o nome dele, e aquele homem naquela hora teve um toque de Deus e olhou para o casal, para a mulher que estava com a gente e disse assim: essa é sua esposa? Eu disse: não, a Patrícia aqui, ela aqui é minha esposa, Patrícia. Essa é a mulher desse rapaz. Ele disse: essa mulher, ela ora de madrugada por algo, e que o Senhor está entregando esses dias.
E ele começou a chorar. Olhou para mim, sabe assim, aquele negócio dentro do olho. E se constrangeu e se envergonhou do estado dele. E eu disse assim: tu viu? O que a tua avó semeou aí dentro ainda está aí. E você não vai ficar no estado que está. Você pode andar em Macumbari, em qualquer religião, mas o Senhor te ama e Ele vai te buscar de volta. E aquele homem só virou, enxugou as lágrimas e foi embora. Talvez você diga: Deus não usa gente assim, e usa você. Gente assim como você, que vê o que vê, que faz o que faz, que pensa o que pensa, que fala o que fala. E Deus usa gente como eu. E Deus não usaria alguém usando droga porque a droga que ele usa é diferente da sua? Ou pornografia ainda não é droga? Você sabe quanto é mais viciante? A droga mais viciante hoje no mundo se chama pornografia. Você sabe quantos homens casados acessam a pornografia? Não estou falando índice geral. Estudo feito ainda hoje. Viciados, e não só porque são maus, viciados, um vício. Hoje tem tratamento e tudo, irmão. Ah, mas não é pecado, Deus ainda usa, que Deus entende, né? Deus desculpa você. Muito bonitinho o seu argumento. Não desculpa. E você paga e sabe que paga. Paga na relação com a sua esposa, paga no seu comportamento, no seu estresse, na sua ansiedade. Paga. Porque alguém tem que pagar. E se o diabo não está fazendo nada, é porque talvez você esteja fazendo o que ele gosta. Deus requer mudança. Versículo 9 e 10. Lê comigo, não vou ler todos, tá bom? Versículo 9 e 10 vai dizer assim: fala comigo, aleluia. Eu achei isso aqui muito forte, gente. A gente tem que entender isso aqui. Eu vos pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. No que estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando, por isso eu amaldiçoo a nação. Você sabe quando Deus fala amaldiçoar a sua própria nação? É igual você dizer que tem amaldiçoado seu próprio filho, sua própria filha, porque ela tem se comportado mal. Não há prazer de uma mãe bater numa filha, no filho. Se não há fidelidade, como Deus será fiel? Porque se há fidelidade, entendam, Deus é fiel, é o que Ele é, e Ele não pode se negar. Não pode. É como você pegar essa água aqui, derramar na sua cabeça, e ela querer não molhar você. Ela não pode se negar. Se Deus não tem sido fiel, não é por causa da infidelidade dele, é por causa da nossa. Se não sentimos o seu amor, não é porque ele não nos ama, é simplesmente porque nós não temos dado espaço para ser abençoados. Mas tem uma coisa muito linda aqui. Muito linda, que diz assim: faça prova de mim. Olha isso. Imagina aí, Dulce. É como a tua mãe muito rica dizer assim: Dulce, minha filha, estude, se forme. Eu quero que você tome conta da minha empresa. Sabe, Dulce, eu quero te dar um carro novo. Dulce, eu quero comprar um apartamento para você. Eu quero te dar o bom, o melhor. Mãe, por que a senhora não me dá? Porque você não deixa. Porque você não se esforça, porque você não quer estudar. E se eu te der tudo, tu não vai ter valor nenhum para tu.
Escuta o Senhor dizendo isso. Eu quero que você leve essa palavra para casa. Faça a prova de mim. Pastor, como é essa prova? Não é como eles dizem. Me dá que eu te dou. Não é assim. Não é um teste para Deus, porque você não pode testar Deus. Você entende? Fazer prova de mim é provar de mim, experimentar de mim, experimentar desse amor, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ei, igreja, Deus não pode negar a si mesmo. Tudo que você fizer de bom para Deus e para com o próximo, você vai colher e não tem quem impeça. Você sabe o que é isso? É ter a maior experiência da sua vida. É deixar Deus fazer a sua vida uma vida de testemunho, para que outros também provem do amor. Aquela mulher disse assim: venham ver um homem que eu conheci, ele sabe tudo da minha vida. Jesus dizia assim: não diz que eu curei você, não fala que eu te devolvi a visão. E alguém perguntou: quem foi que te curou? E aquele cego disse assim: foi Jesus. Quem é aquele homem lá? Aí foram perguntar ao pai do cego: esse menino é cego desde nascença? É. Mas vocês até... Ele pode responder por si. Vá lá, pergunte a ele pode responder por si. Aí voltaram para o rapaz: ei, tu era cego mesmo? Foi aquele homem: rapaz, é o seguinte, eu só sei que eu era cego, e aquele homem me curou. Por acaso querem vocês também ser curados? Mas eles não quiseram, irmão. Deixa o amor de Deus virar testemunho na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Sim, irmão, existe a nossa parte. Mesmo sendo de uma forma imerecida, existe a nossa parte. A salvação é de graça, mas não foi de graça. Foi pago alto preço. E para recebermos desse amor, é necessário que, em primeiro lugar, cremos. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, e confessar Ele e for batizado, será salvo. Reconheça quem Ele é e depois se arrependa, porque é imerecido. Você é um pecador. Se arrependa de um comportamento errado, se arrependa de dar desculpas, se arrependa, porque aquele que não se arrepende, nada pode ter. Já viu alguém perdoar alguém que não está se arrependendo? Não tem como. Para terminar, Malaquias 3. Malaquias 3, de 1 a 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho do Senhor. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente a seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperaram, aquele que vai fazer a aliança que farei com vocês. Mas, olha isso, mas quem poderá aguentar o dia que vai chegar? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Ele será como sabão para nos lavar. Ele se assentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purificará e refina a prata e o ouro. Aonde é? No fogo.
Assim eles poderão oferecer a Deus o sacrifício que Ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz a seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que estão me desrespeitando, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que fazem juramentos falsos, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos da viúva e dos órfãos, dos estrangeiros que vivem com você. Aí vai para o que a gente já leu, falando sobre estar roubando a Deus. Deus não pode poupar ninguém. Algumas pessoas dizem assim: ore por mim. Meu irmão, a única oração que eu posso fazer com você é a oração de você se converter. E você tem ideia onde é que Deus jogou pessoas para que pessoas se convertessem? O ser humano é difícil. Mas eu quero te testificar: Deus não pode poupar ninguém. A face da justiça faz justiça. Faz justiça. Alguém tem que pagar. Fala comigo, alguém tem que pagar. Deus não aceita desculpas e Ele nem pode aceitar. Entenda. Entenda. Malaquias 4:1. Estamos terminando. Já é o último. Malaquias 4:1 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando um dia em que todos os orgulhosos, todos os maus serão queimados como palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês, fala comigo, aleluia, para vocês que temem ao Senhor, a minha salvação brilhará como o sol do meio-dia, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como os bezerros saem saltando sobre o curral. Naquele dia que estou preparando para vocês, vocês pisarão os maus, como se eles fossem pó da rua. Mas olha o que temos aqui. Deus dizendo: eu te amo, eu sempre te amei. Faça prova de mim. Sabe, irmão, eu não estou pregando aqui um Deus vingativo que quer arrastar a tua alma para o inferno. Não, isso é dos PlayStation. Eu estou falando de um Deus de amor, que diz: eu sempre te amei. Se dê uma chance de experimentar do meu amor. Nós temos esse amor torcendo por nós, aleluia. Ele diz: faça prova de mim, que eu provo esse amor. Seja fiel, que eu estarei com você. Santificai-vos, e eu farei maravilhas no meio de vós. E esse amor, querido, é suficiente para que cada um de nós aqui essa noite possamos crer, nos arrepender e sermos perdoados dos nossos pecados. Pastor, como isso acontece? Mudança de vida. Fala comigo, mudança de vida. Última parte bíblica, para terminar, Apocalipse 22. Meu Deus, esse pastor fala que vai acabar, não acaba nunca. Que é isso, irmão? Está apanhando? Não apanhe não, filho. Estou dizendo que Deus te ama. Foca no que é bom, foca no que é bom. Deus te ama e está pedindo uma chance para você experimentar. A chance não é para Ele, a chance é para você. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Apocalipse 22:11 diz assim. Leia
Pastor, o senhor está pedindo, pelo amor de Deus, que eu deixe de fazer o que é mal? Eu não estou fazendo nada, eu estou orando pela minha vida e dando a dica para você orar pela sua. Eu estou zelando pela minha salvação, zelando pelo meu casamento, zelando para ser um pai íntegro para minhas 2 filhas, zelando para ser um marido decente para aquela mulher, zelando para ser um crente de verdade e te dando a dica para fazer o mesmo. Agora, você gostou de fazer o mal? Você gosta? Olha o que a Bíblia diz. Quem é mal, continue a fazer o mal. Como é? O senhor está mandando, eu falo, eu não estou mandando nada. A tradução em TLH aí, coloca na tradução normal, vai lá. Só para eles verem, eu não estou mandando nada, gente. Não estou mandando nada mais. A tradução normal vai dizer o quê? Aquele que está fazendo mal, meu irmão. Você gosta de fazer o mal? Continue, homem. Oxi. Quantos anos você tem? Quantos anos? Pronto. Não é de maior? Arrocha. Curta o melhor dessa vida. Seja esperto. Aplauda e seja aplaudido. Admire os sabidos. Se você é injusto, continue fazendo a injustiça. Agora, quem decidir ser justo, quem decidir ser santo, santifique-se ainda mais. Lá em Malaquias, Deus diz assim: nisso eu vou separar os errados dos certos. É nisso que eu vou separar os que são meus e os que não são. Eu morri por esse povo. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo o quê? A obra de Deus? A sua obra. Sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, suas roupas, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa digam, e quem ouve diga, e quem tem sede diga, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico tudo aquilo que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém quiser tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. A igreja diga: ora vem, Senhor Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Os músicos podem vir. Mas eu quero que você leve daqui essa palavra: faça prova de mim, assim diz o Senhor, e eu abrirei as comportas do céu. Faça prova de mim, venha provar desse amor, e eu mudo o seu coração. Eu converto coração de pais a filho e coração de filhos a pais. Aleluia. Faça prova de mim.
É um convite de amor. Eu queria que você agora pensasse comigo. O que vai impedir você de ser salvo? Quem pode separar você do amor de Cristo? Ninguém, irmão. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestades do inferno. Nada pode separar você do amor de Cristo. A única coisa que separa você é você mesmo. É as suas atitudes. Não seja crente agente secreto. Não seja crente mascarado. Às vezes a gente está aí fora querendo ganhar tantas vidas para Jesus, mas será que ganhamos a nossa? Porque a gente só dá aquilo que tem. Como eu vou dar o que não tenho? Como eu vou dar de beber se estou com sede? Essa é a noite que você deve dizer: será que eu não estou como Davi, me enganando? Será que eu não estou fazendo coisas que aos olhos de Deus é abominável? Ah, mas Deus se afastou de mim. Cadê esse amor? Tu diz que nos ama, cadê? Parece que Deus não está vendo. O problema é esse, irmão, é que Ele está vendo. E por estar vendo, percebe que você está afastado. Mas hoje é noite de voltar. Cristo, manso e humilde, e assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Aleluia. Ele partiu o pão e serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Por causa dele o véu se rasgou, querido. Aleluia. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho. Temos plena comunhão. Entrega a tua vida a Deus, vai. Tudo que eu tenho é teu. Entrega tudo. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, Tudo, irmão, tudo. minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Cante mais uma vez. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, Minha casa, meu dinheiro, meu destino, no por inteiro, tudo é teu. Diga: tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu. Faça a sua oração agora. tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é
vez, tudo é teu, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Nós estávamos ontem ouvindo uma irmã que contava um testemunho de outra pessoa que passou muito tempo vivendo dentro da igreja e todo término de culto tinham que fechar a igreja para expulsar um demônio dela. Todo término de culto precisava fechar a igreja para expulsar um demônio daquela irmã. É tão simples entender isso, irmão. Que não é Deus que não tem poder, que não é o pastor que é culpado, que pastor é esse que não expulsa esse demônio. É não, irmão. É a pessoa que não tinha perdoado o marido ainda, por uma traição quando eram jovens. Os seus filhos precisaram ver ela endemoniada tantas e tantas vezes dentro da igreja. Entenda, querido, Deus não faz acepção de pessoas de forma nenhuma. Se você faz a sua parte, Ele faz a dele. O perdão não é um sentimento, é um ato de fé. Declare perdão. Se você tem alguém hoje para perdoar aqui, diga: eu perdoo essa pessoa. Mas pastor, o que ele me fez foi terrível. Não perdoe o ato, perdoe a pessoa, é diferente. O ato é condenado, tem que pagar o preço. Agora a pessoa, você tem que perdoar. Alguém está aqui, por favor? Alguém está aqui? Alguém está entendendo? Não aprisione a sua vida por coisas do passado, por mágoas antigas, pela criação que te ensinaram a ter amor a dinheiro. Talvez você tenha visto tantas e tantas vezes os seus pais sofrendo. Alguém falou: lá em casa todas as mulheres são divorciadas. Como se esperasse a vez dela. Como se esperasse a vez dela. Eu falei: irmã, tu é crente cristã, nem vai alcançar você, nem vai alcançar as tuas filhas, porque Jesus faz a diferença na casa. A gente não pode aceitar essas coisas, irmão. Faça a prova de Deus hoje. Faça a prova de Deus hoje. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador, e Ele mudará a tua vida de uma tal maneira. Entrega tudo a Ele agora, vai. Tudo que eu tenho é Cristo. Tudo que eu sou é Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Sem medo, vai. Tudo é teu. Tudo é teu. Oh, tudo é teu. Coloque as mãos sobre o seu coração. Confesse seu pecado agora diante do Senhor. E diga: Senhor, eu me arrependo. Eu não estou pedindo desculpas porque eu sou culpado, mas eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados.
E se eu tiver que pagar de alguma maneira, eu caio na tua mão, mas eu não caio na mão dos homens, porque eu sei que o Senhor me ama. Você pode dizer isso? O Senhor me ama, e Ele sempre me amou. Diga sempre, sempre. Ainda que a tua mãe se esquecesse de você, ainda que a tua mãe te rejeitasse, todavia eu não te rejeitarei. Diga comigo: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Fale: eu aceito a Tua salvação, em nome de Jesus. Pai, aqueles que confessam em verdade, que o Senhor possa ter misericórdia e alcançá-los na intimidade, para que eles possam se achegar a Ti cada dia mais. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Dê uma salva de palmas mais forte a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, sente. Já quero chamar o devocional. Amém. Paz do Senhor, igreja. Que vocês possam abrir comigo lá em Jeremias. Lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. O oleiro e o barro. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei, trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro faz com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. O Senhor tem falado comigo nessa passagem já faz muitos dias. E existe uma técnica japonesa para consertar objetos quebrados, que valoriza as imperfeições, que chama Kintsukuroi, que é a emenda do ouro. Os japoneses pegam peças quebradas e emendam com ouro, para fazer com que aquela peça ela tenha mais valor. Mas no nosso caso, nós somos emendados pelo sangue de Jesus. E faz muito tempo que esse negócio de vaso e barro fala comigo. Porque todos os dias nós somos quebrados. E muitas vezes, se nós fôssemos o oleiro, a gente já tinha jogado esse vaso quebrado fora. E quando o pastor começou a cantar Me Refaz na igreja, na primeira vez eu estava chorando. Se vocês me verem chorando na mídia, é porque o pastor está cantando essa música. Porque tem que ser a nossa oração. Me refaz, Senhor. Me refaz quantas vezes for necessário. A minha avó, ela era artesã, então eu gostava muito de mexer nas coisas dela.
e de tentar inventar alguma moda com argila. E ela ali tentando fazer o vaso, a escultura de argila, muitas vezes não dava certo e ela se estressava e jogava a argila longe. E o Senhor me trouxe a lembrança, essa memória, porque Ele fala assim: Sara, se tu fosse o oleiro, tu já tinha feito isso. Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente se pergunta: por que o Senhor já não jogou esse vaso quebrado fora? E através de Cristo nós podemos ser refeitos quantas vezes forem necessárias. Através do sacrifício de Jesus nós somos refeitos quantas vezes necessárias. E essa música ela fala que ainda que doa eu quero ser moldado. Então o nosso coração ele tem que estar ciente que se você quer ser o vaso nas mãos do oleiro, ainda que doa, você vai ficar calado e você vai ser moldado nas mãos do oleiro. E permanecer emendado com esse sangue não é fácil, a gente sabe disso. Mas do que adianta você ter a oportunidade de estar nas mãos desse oleiro, se você não reconhece que aquele sangue que está te emendando foi um sacrifício de morte? De alguém inocente que deu a vida por nós. E que na nossa mente esteja isso, que hoje nós somos um vaso remendado pelo sangue de Jesus, e não porque nós somos bons, mas porque alguém deu a vida por nós, porque alguém viu algum valor na gente remendado. Porque muitas vezes quando nós vemos uma peça remendada, nós não damos valor a ela, mas Cristo vê valor na gente remendado. Que nós sejamos este ano, que a gente permaneça sendo um vaso remendado pelo sangue de Jesus. Que a gente, quando escute essa canção aqui na igreja, mesmo que você não saiba ela, que você cante: eu quero ser como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Me refaz, Senhor. Mesmo que doa, me refaz, Senhor. Porque se você acha que você vai permanecer numa igreja, que você não vai ter dores, que você não vai ter decepções, sinto muito, mas isso não é a igreja de Cristo. Todos nós somos vasos remendados, todos nós somos falhos. Então, se nós permanecemos na igreja de Cristo, nós temos que entender que mesmo no dia mau, é melhor ser um vaso remendado do que fingir ser um vaso cheio lá no mundo. Porque o mundo quer te dizer que tu é autossuficiente. Isso não existe. Nós somos dependentes de Cristo. Então, que essa mensagem seja tão forte para a igreja quanto foi para mim. Que essa canção seja tão significativa para a igreja como foi para mim. Porque muitas vezes eu fico aqui gravando o pastor cantar e eu já estou chorando. E eu não sei se eu gravo ou se eu choro. Mas o importante é que você seja tocado por isso. Seja tocado por essa passagem, onde o Senhor fala como o barro está nas mãos do oleiro. Vocês estão nas minhas mãos. Então queira permanecer nas mãos do oleiro. Mesmo que doa para ser moldado, mas queira permanecer nas mãos do oleiro. E é essa mensagem que eu quero deixar para a igreja. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. E eu fiquei incumbida aí de trazer a palavra um pouquinho sobre dízimo e oferta. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração,
não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aqui ele vai falando que colhemos o que plantamos. Nós devemos ajudar o nosso próximo, sem olhar o que vamos receber com aquilo que a gente está plantando. Que é o que ele fala aqui, ó, não por pesar ou por obrigação. Não dê a Deus porque tem que dar. Ah, eu tenho que dar os 10%, que o pastor está pregando, os irmãos estão pregando que eu tenho que dar os 10%. Não. Dê como ele está dizendo aqui na outra parte. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Dê com o seu coração cheio de alegria e cheio de amor. Deus, e nesse momento Deus suprirá todas as necessidades. Não se preocupe. Descanse no Senhor. Seja fiel a todo instante. Amém? Quem quiser os envelopes, a Esté está ali com o envelope. Você pode levantar a sua mão, certo? Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. E agradecer a Ele por cada bênção que Ele tem nos dado. Por cada proporção da maravilhosa graça dEle divina. Porque aqui a gente não está falando somente sobre dinheiro, mas a gente está falando sobre a presença dEle, que é o mais importante e a prioridade. Aleluia. Levante suas mãos e louve comigo assim, ó. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia, Senhor. Levante suas mãos nesse momento. Entregue seu coração a Deus. Louve ao Senhor. Pai, te agradecemos aqui nessa noite, Pai, por cada dízimo, Senhor, por cada oferta, Senhor, por cada coração dedicado a Ti, Pai, a cada instante, a cada momento. Que a gente possa, sim, Pai, estar, sim, entregue, Senhor, no Teu altar, na Tua casa. Entregue, Senhor, em Ti, Pai. Não somente aqui na nossa igreja, mas seja na nossa casa, Senhor, nos nossos trabalhos, Pai, nas nossas escolas, na nossa faculdade, Pai. Seja lá onde a nossa planta dos nossos pés pisar, Pai. Que a gente possa ser, Pai, um portal de canal para o Teu reino. Isso em nome de Jesus. Amém. Pode trazer o seu dízimo, amém? Toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade
Glória a Deus. Eu queria convidar alguém para dar um testemunho aqui. Queria chamar o Ednásio e vai contar um testemunho. Breve testemunho. Pode sentar, igreja. Senta. Tá terminando, tenha paciência. Amém, igreja. Eu fico um pouco emocionado porque ia contar um pouco do que aconteceu comigo, um pouco da minha trajetória. Me afastei da igreja, do caminho de Deus, e fui morar fora. Passei 9 anos afastado dos caminhos de Deus. E nesse período eu perdi meu pai, perdi minha avó. Foram momentos muito duros na minha vida. Que como a Sara estava falando, o momento que me quebrou. Me quebrou de uma forma que eu desisti de tudo. Não da minha vida, porque eu sei que a minha vida não é minha, é de Deus. Mas desisti de sonhar, de pensar em ver algo da minha vida para frente. Eu me quebrei de uma forma quando meu pai faleceu, que foi como ter perdido o chão da minha vida. Foi algo que me deixou mesmo quebrado. E nesse período foi um tempo de transformação na minha vida, um tempo que eu me apeguei a Deus e pedi a Deus para restituir o que Ele tinha na minha vida. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. E pedi a Deus para preparar tudo na minha vida, preparar situações, Eu decidi vir embora e eu pedi a Deus para mostrar se realmente era para mim vir. E Deus fez um mover que eu já vim de lá, já com o trabalho certo, com tudo certo já. Eu lá e um rapaz me ligou, sabendo que você vai voltar, está abrindo uma vaga, você quer? E eu já pensei, Deus está abrindo as portas, Deus está mostrando que é para mim voltar. E tudo isso veio várias coisas na minha vida. Foi no período que eu conheci a Vanderlane também, a sua família. E foram pessoas que Deus colocou na minha vida para me reerguer em certas situações que, tipo, eu estava desistindo de tudo, desistindo de relacionamento, desistindo não da minha vida, como eu falei. Mas Deus foi transformando certas coisas na minha vida. Eu sempre falava com o pastor Leandro, estava lá, mas sempre a gente conversava. Não expressava para ninguém o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Muitas pessoas ligavam para mim para dar palavra de conforto, mas quem perdeu o pai já sabe que é algo que não tem mais, um pedaço de você que não tem mais como repor. Mas Deus me abençoou, minha mãe está aqui, a família da Vanderlane também, e Deus me abençoou com pessoas, colocou pessoas no meu caminho para me ajudar a me reerguer novamente. Primeiramente voltei para os caminhos de Deus, coisas que foi algo que deveria acontecer. Muitas vezes a gente fala, foi algo que deveria ter acontecido. Tive que passar momentos fora, passar por situações que me aproximaram mais de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus, mas Deus tem planos na nossa vida que nós nem imaginamos o que Ele vai fazer. Por isso esses dias a pastora pregou semana retrasada sobre a questão do livro de sonhos. E eu sentei com a Vanderlane, a gente sentou, vamos ver nossas metas para esse ano, porque a gente vai almejar, o que a gente vai tentar conquistar. Essa semana ela conquistou um dos sonhos dela, e hoje eu queria chamar ela aqui para realizar mais um sonho que ela colocou lá. Porque ela perturba mais. Por isso que eu convidei os familiares dela aqui hoje, minha mãe, para vir aqui hoje, porque eu queria oficializar com ela e pedir a mão dela no casamento.
aceita casar comigo, passar o resto dos seus dias comigo, para passarmos por situações juntos, crescer juntos e viver o resto da nossa vida rindo, brincando e se divertindo com tudo que Deus faz em nossas vidas. Você aceita? Sim. Cada um sabe a luta que passa, né? Vamos ficar de pé? Vamos orar por esse casal, amém? Gente, a vida é uma luta. Às vezes a gente procura coisas que a vida ela não nos promete. A gente quer um paraíso, mas o paraíso não é aqui. Mas a maioria de vocês sabe que esse casal passou por uma luta recentemente, que ainda dói. Mas eu, como pastor de vocês, eu tenho uma autoridade de abençoar vocês. E como seu amigo, que lhe amo muito, você sabe disso, que eu gosto muito de você. E eu posso fazer isso de todo o coração. Vamos levantar a mão para esse casal? Pai, nós abençoamos eles. E nós sabemos, Senhor, que todas as lutas que eles passaram não será comparada às ricas bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a vida do Ednásio e da Vanderlânia. Pai, a palavra diz que a dor será esquecida quando a vitória será celebrada. Quando a vitória for celebrada, a dor será esquecida. E eu abençoo esse casal com a vitória em nome de Jesus. E que aquilo que o Senhor tem preparado para eles, homem nenhum, situação nenhuma pode roubar. Eu abençoo sua vida, Ednásio. Eu abençoo sua vida, Vanderlânia. Que você seja totalmente preparada e abençoada. E esses olhos que muitas noites choraram com dores de tristeza, irão ainda se emocionar com lágrimas de alegria. E nós juntos iremos celebrar mais um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte. Eu queria que os homens viessem abraçar o Ednásio e as mulheres, a Vanderlânia. Vem abraçar. Toca aí um louvor bem animado. Eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Aquela mãe que não desiste, paro que eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história. Para agora não, que ainda vou dar a benção. Podia imaginar, ele acreditou. Isso foi tudo, só vivo pra você. Não só no mundo, não. A glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus, eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso foi tudo, só
o Senhor vai olhar para o teu coração agora. Pai, o Senhor conhece cada coração. E o Senhor sabe, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor precisa é de um coração grato. E nós temos. E nós vamos experimentar, vamos provar desse amor. E Ele abrirá sobre nós as comportas dos céus. Isso em nome de Jesus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palma. Abrace alguém do seu lado. Dê a paz do Senhor para ele. Aos visitantes, Deus abençoe vocês todos. Amamos.